6 minutos, 7h26, na abertura do programa hoje, a Thaís Cavalcante fez menção, né? Essa data tão importante, o 21 de março é o Dia Mundial da Síndrome de Down, tá? E aqui em Alagoas, com sede em Maceió, a gente tem um trabalho muito interessante do Amor 21, essa organização não governamental que trabalha, né, para conscientizar, mas também acolher pais, tá certo, das pessoas que convivem com a síndrome de Down. Estamos recebendo aqui a Neila Sabino, ela que já é uma figura muito conhecida, né, no meio da imprensa, de um modo geral, e eu falava para ela do quanto, né, a OAM abraçou essa ideia. Há pouco estava tendo uma entrevista sobre o tema, teve reportagem onde a Ana Cláudia Almeida, você vai ver aí com reprises, se meteu a jogar bola também, até que deu um passe lá, rolou gol e tudo mais. Mas todo mundo falando exatamente dessa condição, né? Primeiro, acabar com o preconceito. Eles também podem ser incluídos, precisam ser incluídos no mercado de trabalho, né? E esse acolhimento que o Amor 21 ao longo dos anos vem fazendo é justamente isso, para tirar essa ideia de que a gente está lidando com alguém que tem uma doença, e não é. É uma condição, tá certo, genética. Inclusive, esse 21 tem tudo a ver com a história. Eu queria que você contasse aqui, Neila, logo no início sobre isso. Amor 21, por quê? Porque o 21, o que é que ele representa? Muito bom dia. Bom dia, Neila, bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando sobre o que a gente ama, né? Então, é nosso dia a dia, falar sobre síndrome de Down, conviver com essas pessoas, com suas famílias. Então, para a gente é um prazer muito grande. Obrigada, Thaís e Marcos, por abrir as portas dessa casa que é tão importante para a gente. E o 21, né, 21/3, é por conta da trissomia do cromossomo 21, né? É uma pessoa comum, tem 23 pares de cromossomos. No par 21, acontece uma trissomia, por isso que a pessoa nasce com síndrome de Down. É uma alteração genética que ocorre ao acaso, não é culpa de ninguém. Existem algumas probabilidades, tem gente que tem mais chance de ter do que outras, porém, não tem como dizer foi por isso ou foi por aquilo. Acontece, né? Então, tem uma chance das mães que têm mais de 35, 40 anos terem um filho com síndrome de Down. Os homens também, homens que estão mais velhos também têm essa chance maior. Porém, na nossa realidade, né, a gente atende quase 150 famílias hoje diretamente. Então, a maioria é entre 25 e 35 anos. São mães jovens que têm filhos com síndrome de Down. Então, isso varia muito, né? E na prática tem sido isso. Assim, a literatura aponta para essas diferenças, né, em relação à idade. Porém, na nossa realidade, a grande maioria tem pais jovens. Olha aí. Uma data importante, gente, que ajuda a promover a inclusão social, celebrar a vida das pessoas que têm síndrome de Down. É uma realidade, é uma data que é para se comemorar, mas também para se chamar a atenção às necessidades que envolvem o acolhimento, o tratamento, o acompanhamento de pessoas com síndrome de Down. Eu gostaria, Neila, que você falasse como é que é essa realidade da instituição. A gente vê tudo muito lindo quando chega lá, a gente vê todas as famílias muito satisfeitas com o acolhimento, com as terapias, as brincadeiras, todo o atendimento que vocês oferecem multidisciplinar. Mas qual é a realidade, de fato, das instituições que prestam serviço às pessoas com síndrome de Down? Já começou com um assunto difícil, assim, porque a gente sabe como lindo mesmo, mas é uma dureza, né? Então, a gente sempre se remete àquele ide de Jesus, né? Quem quiser seguir, siga-me, porém, carregue sua cruz. Não que eles sejam cruz pra gente. Então, é muito bom a gente ter a oportunidade de falar que nossos filhos não são pesos. Os pesos são por falta de acesso aos sistemas que eles não têm direito na prática, porque os direitos existem, a gente tem uma legislação muito boa, não tem nada que falte na nossa legislação. Então, desde a parte da saúde, a educação, a garantia de trabalho, a gente tem isso garantido em lei. Porém, na prática, é uma luta constante. Por isso que a gente sentiu um desejo de ter uma instituição que olhasse para os nossos filhos com o cuidado de vê-los como pessoas dignas de respeito, de oportunidades. Então, a gente foi cuidar disso desde muito cedo, né? Então, quando a gente acolhe uma família, explicando para ela que seu bebê nasceu com alteração, sim, você não esperava por isso, porém ele tem o direito de ser ele mesmo. Então, não tem o que lamentar e nem tem o que consolar. Tem o que aceitar e entender que agora eu preciso cuidar dessa parte. Que parte é essa? Nasceu doente? Não. Tem só a síndrome de Down, uma alteração genética que é para a vida inteira. Pode ser que ele tenha deficiência intelectual, a grande maioria tem, outros já nascem sem.
a gente tem constatado algumas pessoas que têm aparecido para a gente, né, sem ter a deficiência intelectual de forma expressiva, né? Então, isso é objeto de estudos ao longo do tempo. Porém, a gente sabe que eles precisam de acesso à saúde, né? Tem que saber se o coraçãozinho está ok, porque 50% pode nascer com alguma cardiopatia. O que é que eu faço se tiver a cardiopatia? É cirúrgico, não é cirúrgico? Então, a primeira parte é cuidar dessa saúde, né? Tá ok, vou fazer terapia. Aonde? É fácil conseguir? Infelizmente, não. A gente não entende, e aí você falou até que é objeto de estudos, a classificação. Quando a gente fala do espectro autista, a gente tem ali as classificações, os níveis. Na síndrome de Down, como é? Porque alguns são mais, né? A gente percebe realmente uma deficiência intelectual maior do que os outros. É verdade. Então, a síndrome de Down, ela é o que é. Então, nasceu com a trissomia, tem síndrome de Down, ponto final. Porém, pode ser que ele tenha algumas expressões gênicas mais fortes ou menos do que os outros, né? Então, por exemplo, todos nascem com hipotonia, o tônus muscular mais fraquinho. Uns muito, outros menos. Isso interfere demais no desenvolvimento deles, né? Por mais que tenha estímulos, fisioterapia, terapia ocupacional desde cedo, eles vão apresentar essa dificuldade maior se o tônus muscular for mais baixo. Outros que são mais ativos, não. Vão conseguir desenvolver mais tranquilamente. Em relação à deficiência intelectual, existem níveis de deficiência intelectual. Porém, a gente não pode dizer que a pessoa com síndrome de Down tem grau elevado ou não. Ela tem. Pode ser que a deficiência intelectual dela seja leve, moderada ou grave. A grande maioria transita entre leve e moderada. Isso vai depender muito dos estímulos que recebe. Não dá para a gente dizer que quando o bebê nasce, não, ele tem muita deficiência intelectual. Não tem como. É quase uma folha em branco. Né? É claro que não é porque tem já a sua biologia, já tá, o seu potencial de desenvolvimento. Porém, como pais, a gente vai ter que investir tudo que a gente puder para que essa criança se desenvolva bem. E, enquanto instituição, a gente oferta tudo que é preciso também para que essa família entenda o que é que tem que buscar. Então, desde a alimentação, desde as terapias, o que é que eu vou fazer depois que passar dessa fase inicial de estimulação precoce, 3, 4 aninhos, o que é que eu tenho que fazer? Então, tudo isso a gente oferta no Amor 21. Tem muitas famílias que vão em busca de consultoria, porque quer fazer particular, enfim, não importa. O que importa é quem dê conta da necessidade do seu filho de acordo com a faixa etária, né? Porque também não precisa se preocupar com toda a vida quando o bebê nasce. Preciso me preocupar com agora. Que é que eu preciso ter de acesso a serviços agora. E, infelizmente, como eu estava falando, não tem acesso para todo mundo fácil. Né? Então, a gente sabe que o SUS tem que garantir esses serviços, o plano de saúde também. Quem prefere o particular também vai em busca, porém encontrar profissionais habilitados que estudem sobre síndrome de Down, que saibam o que estão fazendo, é outro processo. Então, lá no Amor 21, a gente investe muito nisso, muito em conhecimento, em capacitações, em cursos, né, para que a gente possa fazer cada vez melhor. Porque a ciência evolui muito, né, graças a Deus. Evolui muito, né? O mundo inteiro, né? A gente vê eles desempenhando atividades das mais variadas, o que é muito importante. Aqui também, né? Temos pessoas formadas com nível superior, outros que já trabalham, inclusive, com parte de culinária. Sim. Então, eu sempre percebo que quando há alguém que supera essa barreira, é uma vitória e tem que ser mostrado porque é uma vitória da resistência, do que foi exatamente a luta dessa família, né? Em termos de longevidade, o que é que a medicina diz hoje? Essa questão já está sendo superada cada vez mais, exatamente graças a medicamentos e a questão da condição de saúde. Como é que está isso? O acesso, né, Marcos? Quanto mais a gente tem acesso a condições de vida satisfatórias, mais chance a gente tem de viver mais. Então, há 30, 40 anos atrás, a média era de que ele chegava a 40 anos, mas a maioria era de 30 a 40, por aí. Hoje chega uma expectativa de vida de 60 anos, tendendo a aumentar. Como a população, né, tem aumentado a expectativa de vida como um todo, eles também. Cuidados com a saúde, com a alimentação, com a prática de esportes, né, que é muito importante. Então, essa condição genética traz um combinho de bagunça. Né? Tem gente que costuma dizer, porque são amorosos, é o cromossomo do amor. A gente diz que não é bem assim, não. Mas a maioria não gosta de conflito, né? Não, eles são ótimos, né? Eles são parceiros. Então, na matéria que vocês passaram hoje no Bom Dia, vocês viram que teve o relato, né, de que eles não são adversários. Mesmo que tenha um time contra o outro lá, a gente divide, porém eles se ajudam, né? Eles são parceiros dos outros, eles querem que todo mundo vá lá, então não tem muito isso não. Quando um está com dificuldade, o outro vai lá e ajuda, e isso é muito bom. Eu acho que se a gente pudesse, né,
se inspirar neles, nesse sentido, e trazer isso para a vida, seria maravilhoso, né? E a convivência entre eles é fundamental. Eu falava aqui de uma pauta que eu fui fazer lá no Parque Municipal, no final de semana, e assim, na sexta-feira, quando eu recebi a notícia de última hora, você vai ter um plantão no final de semana. Aquela reclamação natural, né? Sim. Nem sabia qual era a pauta. Quando chegou no dia que eu cheguei lá, eu chorava do início ao fim, entrevistando as mães e vendo a alegria deles por estarem em convívio um com os outros, um ajudando o que tinha mais dificuldade, o que era mais ágil ajudando os demais, os pais também numa alegria imensa, e foi realmente um aprendizado ver o quanto o amor das famílias modifica também a relação deles em relação ao mundo. Sim. Quando a gente situa Alagoas, além do trabalho do Amor 21, existe alguma iniciativa pública que também faça o acolhimento para inserção no mercado de trabalho, ou educação, ou formação profissional, Nélia? Diretamente com o síndrome de Down sozinho não, só o Amor 21 e tem a Fandal também, uma instituição bem mais velha que a gente, né? Tem mais de 30 anos a Fandal. Ela também faz um bom trabalho em relação principalmente à educação de jovens e adultos, enfim, tem um trabalho interessante lá. Porém, as instituições todas que atendem SUS, elas têm trabalhos para inserção no mercado de trabalho, né? E pelo menos a AP, a Pestalozzi tem isso, a DEFAL acredito que não. Mas é algo assim, para as deficiências, não é para síndrome de Down. Uhum. Né? A deficiência intelectual é uma das deficiências mais difíceis de serem incluídas, né? Porque isso requer uma série de adaptações, porém as empresas têm dificuldades de saber que adaptação é essa. Uma das principais, a principal, aliás, é a atitude. Eu incluir você como um ser humano e falar de uma forma que você me compreenda. Então, a comunicação é uma barreira muito importante de ser vencida. Para a gente finalizar, Neila, como é que está sendo, ou vai ser, na verdade, porque estamos muito cedo ainda, como é que vai ser esse dia de hoje lá na instituição? Eita, esse dia promete, está cheio, agora, a partir de 8 horas, estaremos com uma série de serviços abertos ao público, né? Então, a gente está cedendo a nossa casa para chamar a atenção da sociedade, da população, mas teremos vários serviços, CAD único, retirada de carteirinha de ônibus com o pessoal da DMTT, estacionamento, eles têm direito, né, um estacionamento, aquelas vagas de estacionamento. Teremos também o pessoal da OAB orientando sobre direitos importantes e alguns serviços para as mães e também para jovens, enfim, o pessoal que quiser se beneficiar. O Boticário vai estar lá fazendo maquiagem, o Senac com corte de cabelo. Olha aí, de especialíssimo. Muito, massagem. Onde é que fica? Fica no mesmo lugar ali, no Farol? Sim, continuamos lá naquela casa maravilhosa, né? Rua Coronel Francisco Silva, 266 Pitanguinha, a partir das 8 horas até as 14 horas hoje. Ela é numa rua praticamente em frente ao Tribunal de Contas, só para você lembrar aí dessa referência no sentido... sentido tabuleiro, né? CEPA, Centro do tabuleiro. Quase em frente ao CEPA, realmente a rua. Então, desejar realmente sucesso, força para encarar a caminhada, que não é fácil, mas é uma prova de que vocês vem conseguindo, né? Superar todas as barreiras. Então, obrigada, Neila. Eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez. Valeu. Neila Sabino, do Amor 21, fazendo essa reflexão para você que acompanha aqui toda a nossa programação. Você quer ajudar, independente de ter alguém com a condição da síndrome de Down, é fundamental. Entre em contato com o Amor 21. A sua empresa pode ajudar. Você pode ser referência também, por ser pioneiro aí nessa abertura de espaço, o que é fundamental. Vai ser bom para a imagem da sua empresa, eu não tenho dúvidas, e também para o convívio dos funcionários com alguém com a síndrome de Down. 7h40, hora de irmos para um rápido intervalo, Thaís. Hora de falar